O modelo de mercado livre do paradigma socioeconômico, o sistema de mercado monetário, realmente é uma forma estratégica de violência. O desequilíbrio e geração de pobreza em si não é necessariamente violento. Ele é estruturalmente um sistema violento. O primeiro componente que quero falar é o uso de dívida. Para aqueles não familiarizados, dinheiro é criado de dívida. Dívida é uma imposição. Basicamente, cada dólar produzido assume que alguma forma de energia ou trabalho vai representar esse dólar. E a sacada da coisa toda é que a dívida fica deslocada. A responsabilidade dessa dívida é deslocada. Em outras palavras, se você tem 20 mil dólares numa conta bancária e não tem dívida nenhuma dívida de empréstimo estudantil, nenhuma dívida de cartão de crédito, está livre de dívidas. Outra pessoa é responsável por esses 20 mil dólares que você tem. Pense nisso. E conforme as iterações da economia ocorrem, é bem óbvio ver como a dívida fica deslocada. Desce a escada socioeconômica aos pobres, ou na verdade, gerando pobres. Agora, por que isso ocorre? Isso tem a ver com a renda em patrimônio, que é baseada em grande parte em investimento, ou no uso ou aquisição de juros. Juros, que será componente 2 aqui. Falarei de investimento num segundo. É um tipo de problema, uma faca de dois gumes. Por um lado, o sistema de juros pune aqueles que não conseguem pagar à vista por bens sociais comuns, como uma casa ou um carro. Então, se você é pobre, se é classe média, ou até mesmo média alta em muitos casos, você não tem dinheiro à mão para comprar uma casa de 150 mil dólares. Você tem que fazer um empréstimo de um banco e pagar juros exorbitantes. E geralmente no final dos pagamentos é às vezes 60%, 70% do preço original, o que é simplesmente insano. Você paga, você é penalizado porque você precisa daquele empréstimo e não tem o dinheiro à mão. No entanto, por outro lado, se você for rico, pode investir em poupança ou vários outros instrumentos em meras contas bancárias que simplesmente lhe dão juros por aquele depósito. E você ganha dinheiro com os juros, torna-se parte da sua renda. Isso reforça a sua vantagem e desloca, voltando à questão anterior, a dívida que é inerente no sistema, falando abstratamente. Então, ali mesmo, de todos os pontos a serem discutidos, esse é crucial. O sistema de juros e dívida é uma consequência do sistema de mercado. Tenha em mente. Dinheiro é tratado como mercadoria. A dívida é tratada como mercadoria. E essa dívida é, portanto, vendida pelo lucro dos juros. O valor do dinheiro é a dívida. É explícita o valor. Se faz sentido. Sim, sei que não faz sentido real na teoria de valor de mercado livre e tradicional, mas é exatamente isso que implica. Então, o que isso cria? Isso cria desequilíbrio imediato porque os juros têm benefício de um lado e punição do outro, reforçando divisão de classes. E a coisa mais incrível disso é que coloca as pessoas em posição de servidão, ambos em nível local, que significa emprego. Você sai da faculdade com 80 mil dólares de dívida e está pronto, está maduro para ser essencialmente escravizado por qualquer instituição corporativa que vê essa vantagem. E é um elemento psicológico natural, porque foi imposto a você. Você está numa posição de escassez imposta, portanto, você será menos exigente. Você precisa de renda o tempo todo, porque você já está no vermelho. Esse é um lado. E então tem o uso de dívida para conquistar e escravizar países inteiros, que foi abordado em Zeitgeist Addendum, outro poderoso elemento potente para se considerar. Um monte de problemas horríveis de pobreza que você vê na América Latina, no Equador e todos esses lugares tem a ver com resgates da dívida pelo FMI, por assim dizer, que não eram nada do tipo. Não vou entrar no assunto, mas é usado como uma ferramenta, é uma arma. E nesse contexto você pode começar a enxergar o problema de estratificação global. Pode começar a ver, assim como bancos têm a capacidade e poder de fazer isso,
Aqui, localmente nos Estados Unidos, por exemplo, esses bancos, instituições governamentais maiores foram dados algum poder errôneo para fazer dinheiro do nada e colocar países inteiros numa posição de servidão e responsabilidade. E claro, quando você percebe que o dinheiro dos juros não existe na oferta monetária, os juros estão em cima do dinheiro, o que basicamente significa a criação de mais dinheiro e mais dívidas que são emprestadas a juros novamente. É bem fácil ver como esse desequilíbrio ocorre. A dívida é deslocada e se tira vantagem de setores inteiros da sociedade. Em outras palavras, não é apenas uma anomalia do sistema. Na verdade, é apenas uma mera questão de tempo antes que essa estrutura tome conta de algum setor, seja nacional ou internacionalmente. Componente 3. Investimento. Por sua natureza geral, a ideia de investir denota automaticamente excesso de renda. Alguém tem que estar numa posição bastante decente para poder investir seu dinheiro em qualquer coisa. Então é um jogo de homem rico, fundamentalmente. O jogo do homem rico, fundamentalmente. E houve um artigo da Forbes que saiu em novembro, se me lembro. Acho que você pode pesquisar isso. Foi algo a efeito de 1/10 mais ricas ganharem metade de todos os ganhos de capital. Esqueça o top 1%. Estamos falando do top 1/10 dos Estados Unidos ganhando metade de todos os ganhos de capital. Cerca de 315 mil indivíduos, dentre 315 milhões, ganham metade de todos os ganhos de capital por venda de ações ou propriedade. E está, de acordo com a Forbes, 60% da renda obtida pela Forbes 400, os 400 maiores. Existem ganhos a serem feitos no campo de investimento? Obviamente existe, mas esse jogo é limitado a uma porcentagem muito pequena da população por causa da falta de patrimônio. Tem país agora onde 1 em cada 2 pessoas estão basicamente na pobreza. Há uma fração muito pequena de gente que realmente tem o fator de risco, a flexibilidade de risco, para investir da maneira que esses caras fazem. E isso é inerentemente estrutural. Portanto, é outra forma de classismo estrutural.